Esperar as pessoas entrarem. Pela primeira vez eu estou fazendo aqui a live com os meus convidados na Fabulosa Fábrica de Sonhos, a página oficial aqui. O Rodrigo já entrou, já vou te chamar então, Rodrigo. Sempre o meu programa é às 8 horas da noite, toda segunda. Excepcionalmente, hoje é uma entrevista internacional, lá de Portugal, com o cantor Rodrigo Augusto. Então, lá são 8 horas da noite e aqui são 4 horas da tarde. É só aceitar a ligação. Por que não tá aparecendo? Por que você não tá aparecendo pra mim, Rodrigo? Carlos, seja bem-vindo. Só você aceitar, Rodrigo. Olá, Aí, tudo bem? tudo bem? E você? Também um prazer. Prazer é todo meu. 8 horas da noite aí de Portugal, né? Como é que tá o tempo aí? Me fala, me conta um pouco. Tá chovendo um pouquinho, né? Assim, durante o dia, tanto que eu tô com mais roupa mais de frio para agora, né? E hoje ainda tem o jogo da seleção portuguesa ainda. Olha, como é que chama o time de Portugal que Não, você torce aí? então, aqui Ah, eu é a torço pro própria esporte. O Ronaldo seleção. começou, né? E tudo. Ai, que legal. Um beijo aí a todos os portugueses, né? Aos lusos brasileiros. Com certeza. Bom, espera, sim, aqui as pessoas irem entrando aqui, vai dando oi. Quem for entrar, é o que eu expliquei. É a primeira live que eu estou fazendo aqui na Fabulosa Fábrica de Sonhos, que eu sempre faço pelo meu perfil, né, nabreuoficial.11. E vamos ver aqui quem é que vai entrar. O Carlos já tá dando oi aqui pra gente. Obrigado, Carlos. Oi. Vi que minha mãe entrou também aí, Elizabeth. Um beijo, mãe. Pra mim não tá aparecendo. Entrou um monte de gente. Agora tá aparecendo aqui, verdade. Um beijo, então, à tua mãe, a Jane Passon. É... Ó, Deixa eu ver meu esse público arroba tá aqui. entrando aí. O pessoal tá chegando. Ai, a minha amiga Mayara, Legal. a Mac. É isso? Mac? A Jane Paz Mori. É isso o nome dela? É da minha mãe, Elizabeth Loureiro, que ela entrou aí também. Entendi. O Carlos tá falando, uhul, agora chegou muita gente. A Dina, Tá a Dina chegando. também. Obrigado, Sim. pessoal. Obrigado aí pela presença. Obrigado, de coração mesmo. Bom, Rodrigo, vamos já começar assim. Elizabeth falando, lindos do meu coração, do É, meu mano, também. Love you. muito bom. Um beijo a todas as mães, grandes realizadoras dos sonhos dos seus filhos, apoiadoras, que sem essas grandes sonhadoras, o que seríamos nós? Algumas realizam os sonhos delas nos filhos, mas tem outras que gostam de ajudar os filhos a descobrirem os seus próprios sonhos e incentivar eles a trilharem os próprios sonhos para ser pessoas bem resolvidas na vida e realizadoras dos seus próprios sonhos, É, né? Obrigada a todas as mães. ah,
Bom, então vamos à nossa pergunta aqui. Vocês também mandem pergunta para o Rodrigo. E é bom a tua mãe estar participando aqui, porque ela vai ajudar nesse processo aí de ir lá atrás resgatando o Rodrigo de quando era criança. Rodrigo, eu quero saber, Rodrigo Augusto, ser cantor era o seu sonho de criança? Me conta toda a sua história, toda a trajetória, desde criança até agora, a sua realização pessoal. Claro, Anne. Primeiro, mais uma vez, agora que está todo mundo, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que você é um doce. Obrigado pelo convite, pelo carinho que você tratou desde o início. Tá? Muito obrigado mesmo. Já peço para todo mundo que estiver aí que seja meus seguidores para seguir a Anne também, a fabulosa Fábrica de Sonhos, porque ela é um doce mesmo, pessoal. E aí, Mas vamos lá. recíproco e verdadeiro, e também os seguidores que te sigam também. Obrigado. O que eu tenho a dizer? Bem, essa história começou muito jovem, né? Eu tinha na base uma faixa de 14 anos de idade. E aí eu vi no antigo programa do Serginho Grosman, Bon Jovi tocando no Serginho Grosman, no programa Livre, na época o nome. E eu falei, poxa, bacana, ele tocando violão ali com o Rick Sambora. Eu falei, acho que eu posso fazer isso também. Só que eu comecei por um caminho bem diferente. Eu cantava inglês no Brasil e eu aprendi a tocar dentro da igreja, né, com meus 14 anos. Comecei a minha formação de canto coral dentro da igreja e aí fazendo os primeiros ensaios na banda da igreja, tudo isso. E minha mãe sempre incentivando, me ajudava, tadinha, ia no centro da cidade, comprava aquelas caixas que a gente usava. Hoje em dia então, são portáteis pequenos que a gente coloca aqui na cintura e consegue tocar e cantar ao mesmo tempo. Na época, minha mãe ia comigo, ia lá no centro, comprava aquelas caixas, a gente trazia no ônibus tudo junto, de vários ensaios e tudo. E foi ali que teve esse grande início assim, da minha paixão pela música. E também pela igreja. Foi em conjunto, os dois cresceram juntos, sabe? E me incentivou bastante. Mas, como eu te falei, no início da minha trajetória eu cantava somente em inglês. Eu sempre gostei, até pela inspiração que era o Bon Jovi, com certeza. Bom, a tua mãe tá falando aqui, a primeira guitarra ganhou com 5 aninhos. 5 anos. Então, vamos lá. Você começou a cantar na igreja com quantos anos? Com 14 anos. Com 14 anos. Ó, a tua mãe está falando que com 5 anos você já demonstrava já o seu sonho para ela. Tanto é que ela te deu uma guitarra de presente com 5 aninhos. Então, antes disso, com certeza você era um grande cantador, um falador quando bebê. Com Eu acho que certeza. quando nascemos, principalmente quem canta, já nasce cantando. É verdade. Tem um amigo muito especial aqui, o Alan também. O Alan, eu mando um beijão para você, meu querido. Ele está me ajudando a fazer meu clipe da minha música nova, O Mundo Não Te Amou. E ele ficou comigo no período da escola. Essa história é até curiosa. Ele sempre foi voltado para essa parte de teatro. Na época, a nossa professora era irmã do Miguel Falabella, sabe? Olha, Então, era. E beijão, aí a gente falava assim, pô, Miguel Falabella. também, um querido. Aos meus amigos que estão entrando aqui de Portugal também, aqui, um beijo para vocês. E aí a gente chegava e combinamos entre si assim, ó, o primeiro que acontecer, ou você como cineasta ou eu como músico, eu prometo que eu vou gravar uma trilha sonora para você, ou você produz o meu clipe. E hoje a gente está conseguindo fazer esse sonho estar na realidade, de trabalhar junto, e é muito, assim, uma satisfação enorme, muito grande. Muito Muito grande. louco o sonho, né? Porque assim, Muito o louco. sonho, quando você começa a sonhar ele sozinho, ele é só um sonho, Sim, né? sim. Por isso que a gente não pode, nessa fase, escutar ninguém. Porque assim, você não é capaz, você não vai conseguir. É uma fase muito perigosa, porque você tá sozinho sonhando, então você acha que é uma coisa impossível, inatingível, intocável, como é que fala? Inalcançável, sim. Né? Não, fugiu a palavra. E aí, de repente, você, dentro do teu sonho, você consegue fazer outras pessoas sonharem junto. Aí já não é mais sonho. Aí é uma realidade. Aí é só uma questão de tempo, de organizar esse tempo e as coisas em volta. O que preciso? É dinheiro? Então você tem que ir atrás do dinheiro, todo mundo ir atrás do dinheiro para colocar em prática esse sonho. Preciso estudar.
porque a música tem que estudar, não é? É verdade. Não é Muito, na só verdade, muito. talento, né? É Me verdade. conta de todo o seu estudo, o que que você estudou até hoje? Bem, então, eu sei tocar cifras, né, que é uma modalidade por letrinhas, né, falando a grosso modo, né, os músicos que estão aqui de plantão me perdoem, mas é para falar de uma forma simples para as pessoas entenderem. Mas eu fiz Villa-Lobos por 6 meses, né, a faculdade Villa-Lobos também, fiz por 6 meses um curso de verão lá, toquei em muitos conservatórios, e o que dá mais experiência para o músico nada mais é do que apresentações ao vivo. Então, eu toquei muito, em muitos bares, em muita festa de 15 anos, no meu período da escola de segundo grau, a gente fazia todo evento que tinha, a gente incluía música junto para poder estar ali se apresentando e tudo. E é o que faz o artista crescer assim bem, é ele tocar ao vivo, né? É o que faz ele crescer. Mas assim, é um estudo constante, assim, quem quer ser músico achando que só o talento basta, não é assim. A gente vê aqueles músicos top performance hoje em dia são aqueles que realmente se dedicam à profissão 100%, estudam bastante, estão sempre aprendendo em cima de tendências novas. É um eterno estudar. E como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente, é Quem verdade mesmo. sabe improvisa, né? A É gente tem que ser o verdade. mestre dos improvisos, porque no ao vivo as palavras fogem, você fala errado, tudo Sim, acontece, né? acontece. Você A gente pensa esquece a assim, letra eu da não vou música, tudo. errar. Aí você vai, esquece letras de música, né? Normal também, né? E tem que sair dessa saia justa aí, brincar com o público, Ah, porque nós não somos perfeitos, né? Não é porque nós somos realizadores dos nossos sonhos que nós também temos que ser perfeitos. É lógico que nós temos que atingir a perfeição e por isso que vem o estudo e a prática de tudo isso que você aprende no decorrer da vida. O Alan, ele tá falando aqui, ó. Vi muito cantar e tocar com 15 anos no colégio no Brasil. sim. E quando que você foi embora do Brasil? A minha saída do Brasil foi em 2020, foi no auge da pandemia. É curioso isso, Anne, porque quando eu saí do Brasil, assim, voltando um pouquinho atrás, minha mãe continuou no Brasil com meu irmão, né? E eu e minha esposa decidimos vir para Portugal, mais pela minha esposa, né? Porque os pais dela já estavam aqui, então eu falei, vamos para lá, vamos tentar também ver como é que é essa vida lá, se vale a pena e tudo. E aí, em 2020, meu avião acabou de chegar aqui, veio a informação de que foi o último voo que pousou em Portugal, ninguém mais saía, ninguém mais chegava em Portugal. Então, teve um propósito para eu poder chegar aqui. E desde 2020 começou a minha trajetória gospel. Foi quando eu lancei meu primeiro single, foi em 2020. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceram juntas, né, para propiciar o momento de eu estar aqui e crescer na minha trajetória gospel, né, que foi no período da pandemia que eu fiz muita live, chamei muita atenção da imprensa local e do Brasil também, e me fez muito bem ajudar as pessoas nesse período tão triste da pandemia, sabe? Como é gratificante, né? E e você olhar para trás e em torno, como tudo Deus faz certo na hora certa Sim, e o caminho certo, por isso que não devemos questionar o porquê não antes, sim, porque tem sempre a hora certa. Você tem que estar preparado para tudo na vida, principalmente para o sucesso. Porque uma pessoa que tem uma vida pública, ela está aberta a tudo. E nós escolhemos isso. Então, nós temos que ser agradecidos por isso, com né? certeza. Então, assim, você nem imaginava que está em Portugal, mas como o seu sogro e a sua sogra já estavam lá, já é meio caminho andado, vocês resolveram ir, né? Porque, assim, mudar de um país já é uma coisa, né? E agora? Sim. Né? Mas vocês já estavam estabelecidos ali, né? Automaticamente, né? Então, assim, é um pouquinho mais fácil a chegada. E Assim, sim. Sim, essa parte, Anne, foi assim um pouco complicado e eu tenho uma responsabilidade muito grande com o público, sabe? Na sim, verdade, o que eu tinha era um teto para não ficar na rua e o aluguel, que é muito caro aqui em Portugal. Então, meus sogros o falaram, vem para básico cá. você teve, né? Exato, ele falou, Porque ele sem falou, vem para cá. moradia a gente não é nada, né? Ninguém em qualquer lugar do Sim, sim. mundo. E a situação é muito parecida com a do Brasil. Aqui, uma pessoa sozinha, ela não consegue pagar um apartamento, por exemplo, para morar de aluguel. Ela consegue morar num quarto. Então, assim,
deu essa facilidade para a gente, está aqui já tendo um teto ali que meus sogros deram para a gente, mas a gente começou a trabalhar, tem a facilidade dos idiomas, tanto eu quanto minha esposa que falamos mais de um idioma, isso favorece muito, uma faculdade também. Então é o que eu falo com todo mundo que fala, Rodrigo, eu vou para aí também que você se deu bem. Não é assim, cada um tem que fazer a sua história e você tem que vir, no mínimo, com um pouquinho de dinheiro, com bastante estudo, com algumas qualificações para te diferenciar do mercado. É muito importante falar isso. É o básico e abre muitas portas. Por isso que o estudo é muito importante, independente da profissão que você escolher. Né? Não é porque a gente tem um sonho que vai se limitar só nisso, principalmente o cantor. O cantor, ele canta para o mundo. Então, o que, que você tem que fazer? Estudar línguas, não só o canto, para você poder cantar em todas as línguas, para todas as pessoas poderem, né, entender você. Bem, se bem que o inglês, ele domina o mundo inteiro e todo mundo acaba aprendendo e gostando de todas as músicas, que era a sua base lá de criança, né? Que você já cantava em inglês. Então, foi muito fácil. E, Anne, assim, compartilhando aí um pouco, a gente saiu da minha fase de criança, onde eu devo praticamente tudo à minha mãe. Tem um fato curioso que eu queria compartilhar com você. Nós, naquela época, nós fomos para São Paulo e não tinha essa facilidade de avião, de você ir para São Paulo rapidinho. Antigamente as passagens eram muito caras, inclusive para trecho doméstico, assim, Rio-São Paulo. Então a gente ia de ônibus, eram 6 horas para ir, 6 horas para voltar. A gente ficou 3 dias lá no hotel em São Paulo. Minha mãe ficava naquelas filas que, Anne, eram enormes as filas, só para poder marcar um horário, para eu poder fazer, a gente chamava de uma... Como é que era? Era como se fosse uma... Não era audiência o termo, mas era como se fosse assim, eu estando lá, minha mãe fazia a marcação e eu aparecia para cantar naquele momento. Como se fosse um teste piloto. Vamos botar assim, a grosso modo, era um teste piloto. Então minha mãe sempre ficava nas filas para mim, eu ficava descansando no hotel para chegar a hora e aí eu ia lá. E assim, eu só posso agradecer. Mãezona, mãezona, só ela mesmo. E hoje em dia, nesse momento dessa transição, o próprio Wagner Monte, na época, o falecido Wagner Monte, falou para mim, poxa, vocês têm talento, por que você não canta em português? Você está no Brasil, você tem que cantar em português. E aquilo ficou na minha cabeça e teve um hiato ali entre essa minha transição de 14 para 17 anos, que aí eu comecei a compor só em português. E dentre essas idas para São Paulo, a gente ia em todas as gravadoras, ficava naquela fila para poder entregar a demo, que era aquela fitinha na época para entregar, para as pessoas poderem ouvir, para ver se gostavam e tudo. Fomos na gravadora, na EMI Odeon, na Sony Music, íamos em todas. E o que foi o divisor de águas para a gente foi naquele programa de Super Pop da Adriane Galisteu. Era a Adriane. Exato, na época era a Adriane Galisteu que apresentava. Tinha um quadro chamado Parla Pop, que era quando as pessoas iam, falavam algumas coisas, que passavam dificuldade. A gente chegou ali, levei meu violão junto, e ela falou, a gente pediu oportunidade, porque as pessoas novas no Brasil, os novos talentos, eles não têm oportunidade de cantar. Ela, você veio de onde? Eu falei, eu vim do Rio de Janeiro. Ela, mas você trouxe até um violão, ela canta pra gente. E ali começou ali para valer uma apresentação na televisão e tudo, sabe? A ousadia é muito importante. Exato. E você tem que estar preparado, porque qualquer momento pode fazer diferença para você entrar nesse meio, né? Exatamente. O músico, ele tem que acordar preparado, né? É verdade, é mais ou menos Você por aí. toca violão aonde quer, você faz uma batida e já começa a cantar e atrai o público, né? O importante é isso. Ó, vamos ver aqui o que as pessoas também estão falando aqui. A tua mãe, ela tá falando, a dona Elizabeth, e o show no Newton Braga, o sonho começava a tomar forma. Vila. É verdade. É verdade. O colégio que eu estudava era um colégio que era militar, então sempre assim, era muito bacana. E a gente tinha muitos eventos, né, culturais. E nós fizemos vários shows lá nesse colégio, né? E era toda uma preparação, a gente alugava equipamento, chegava lá, fazia o show, o pessoal começava a gostar e pedia mais pra gente. Tinha também aqueles perrengues que a gente passava das caixas de som estourando na hora do ao vivo e toda aquela coisa, e, meu Deus do céu, e cancela o show e faz novo. A gente passou por muita coisa nisso tudo. A grande transição, a mudança de chave, assim, que a gente está falando em modo secular, né? Então eu vou trazer para o modo gospel quando aconteceu essa transformação. Eu lembro que eu estava para ser lançado
como cantor sertanejo, né? A minha empresária da época, que era quem tomava conta da minha carreira, se chamava Renata Oliver, que era a ex-mulher do Amado Batista. Então, ela tomava conta da minha carreira e estava preparando assim, lugares para eu poder sair para São Paulo, Paraná, Minas Gerais, tudo isso. E eu sempre achando aquilo meio estranho. Falei, gente, como é que funciona isso? Eu nunca entrei nesse meio. Como é que ela pode estar preparando tudo isso? Uma E turnê, uma pequena turnê, uma né? pequena turnê por ali e tudo. E eu falava, meu Deus, assim, eu não sou nada, assim. Como que as pessoas vão querer pagar para me ver? Como vai ser? Eu ficava muito com o pé atrás em tudo isso, sabe? E aí, eu indo na igreja, sempre pedindo orientação a Deus, pedindo orientação. Eu vi sim, sempre. Faço isso na minha vida até hoje. Antes Eu. de eu, logo quando eu acordo e antes de dormir, agradecer por estar vivo, pela minha família, pelos meus amigos e que eu posso fazer diferença na vida das pessoas. É o que eu faço todos os dias. E aí eu lembro que Deus falou comigo assim, olha, desde os 14 anos você canta, mas você não canta para mim. Então eu queria que vocês me escutassem, cantassem para mim. Eu falei, meu Deus, e aquilo veio tão forte, sabe, que eu comecei assim a chorar na hora e liguei para ela e falei, olha, eu vou desistir disso. Era coisa de semanas para começar. Eu falei, eu vou desistir porque eu tive um chamado muito forte, eu lamento, eu não sei se tem contrato envolvido, porque eu não assinei nada, porque ela morava em outro estado e tudo. Era muito coisa de boca palavrada. Então eu falei, eu espero que você me entenda, e ali a gente rompeu, né? Ali eu saí do mundo secular para poder entrar no mundo gospel, só que eu ficava assim, meu Deus, como vai ser isso, né? E aí eu comecei a pegar o primeiro desafio, que foi começar a lançar músicas independentes, né? Totalmente de modo independente, como artista solo, né? E aí a primeira música que eu lancei teve 34 visualizações. Só entre família, amigos, tudo isso. Eu falei, meu Deus do céu, caramba, eu estava toda uma divulgação pronta e o que está acontecendo e tal. E aí uma vozinha falava na minha cabeça assim, persiste, calma, faz as coisas com calma, não desiste, continua nas tuas lives. E minha mãe sempre ficava ali acompanhando junto com meu irmão. Tipo assim, olha, teve 40 pessoas na tua live, teve 50 pessoas na tua live. Hoje em dia tem uma live que eu não estou nem cantando e já tem mais de 2.000 e pouca, né? Assim, eu já vejo que é muito Deus. Ele vai fazendo as coisas no momento que ele quer, sabe? E chegou a fazer lives com mais de 3.000 pessoas. E uma coisa não sai da minha cabeça, que é o que minha mãe falava, Anne. Ela falava assim, Rodrigo, não importa a quantidade de pessoas que vão estar na tua live. Se tiver 10 pessoas, canta com toda vontade para aquelas 10 pessoas que E separaram um tem tempinho para você. uma pessoa. E mesmo se não tiver nenhum, Exato. Deus está te assistindo. É verdade, é O maior, verdade. É por a aí. tua maior plateia, melhor plateia é Deus. Sim. Olha, minha maior plateia é Deus e com certeza a minha mãe é aquela fã número um que ela fala assim, olha, tá fazendo errado, não gostei disso, sabe? Aquela pessoa crítica mesmo que fica comigo desde pequeno, assim, isso eu gostei, isso eu não gostei, muda, não gostei do que você falou e, ela tá botando aí verdade. E tem pessoas muito queridas que entraram aqui, gente. Obrigado que eu estou falando e estou vendo vocês entrarem. Eu agradeço o Thiago, que trabalhou comigo, a minha chefe também querida, Ana Braga também, o Lucas, meus amigos. Obrigado por vocês estarem aqui, o Renato também, Maiara, vocês são lindos. Obrigado por arrumar um tempinho para estar aqui. Ainda mais deixando de ver o Cristiano Ronaldo para ver o simples Rodrigo. Obrigado, gente. Valeu. E só uma observação aqui. Não é só Ah, Deus, não, porque ao lado de Deus tem todos os anjos do céu, todo o seu exército. Então, amém, jamais estaremos sozinhos nessa vida, amém. É né? verdade, Quem é fala, verdade, você está sozinho, está muito enganado, porque é sempre verdade. estará Deus. É igual aquele poema, né? Pegadas na areia, Sim, né? Que era exatamente, Deus exatamente. carregando no colo. Então, assim, jamais estaremos só. Isso é verdade, é uma verdade. E foi assim, se eu te contar, e você fala assim, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Me Do conte. meu segundo, do segundo lançamento para esse, eu já estava assim um pouquinho triste, que eu falei, poxa, só 34 pessoas, fiz produção de clipe, preparei tudo, e é investimento. Eu falei, meu Deus do céu. Aí Plantando a virada para colher. de chave. A virada de chave foi, eu lancei a segunda música que se chama Eu Sei em Quem Eu Tenho Crido, e essa música me trouxe a notoriedade, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil.
Então eu falei assim, meu Deus do céu, eu tive mais de 40 mil streamings com essa música. E aí eu chamei super a atenção do pessoal e falei, acho que eu achei uma maneira, assim. E a gente sempre acha, né? Fica pensando que sempre a próxima música vai ser legal, tudo isso. Eu não tenho, hoje em dia, uma pretensão de lançar uma música que ela alcance 100 mil pessoas, 70 mil. Eu sigo muito o que minha mãe fala. Se uma pessoa foi tocada e me mandou assim via direct, Rodrigo, eu ia me matar e ouvindo seu louvor eu desisti. É o meu propósito sendo cumprido, sabe? E muitas pessoas me mandam isso e eu fico lisonjeado falando assim, não é o Rodrigo, tá? Eu falei, isso daí é o Espírito Santo que fala por mim e ajuda vocês. Com Então, é isso. toda Tá? certeza. É isso. E foi essa mudança. E hoje em dia a gente tem músicas aí emplacadas, tipo, mais de 70 mil streamings. Esse meu último lançamento, O Mundo Não Te Amou, tá quase com 30 mil streamings e a gente fica bem feliz com esses resultados, sabe? Não, as que eu divulguei, eu amei essas músicas que eu divulguei. Uma é Confiança, né? Que Tem, fala tem sobre a confiança. também, também tem muitas. Tem ali também é engraçado, mano, porque tem um cantor aqui em Portugal que eu cheguei até a falar com ele também, que ele também se chama Rodrigo Augusto. Mas E essa eu, música era dele que eu divulguei? essa por curiosidade, eu confio era dele, mas não faz mal. É assim, acontece. Eu falei com ele, olha, você está me acompanhando na live. Ele, sério, por quê? Eu falei, porque, olha, tá divulgando a tua música. Ele falou, mas que honra. Eu falei, não, a honra também é minha, não tem problema nenhum. E a gente prioriza o mesmo Deus, então tá super de boa. Mas, assim, e ele é uma pessoa super conhecida, muito mais do que eu, assim, então eu fico muito feliz, assim, de ser, às vezes, comparado com ele. As pessoas falam, você é aquele Rodrigo Augusto? Eu falei, eu não sei qual que você está procurando, mas eu sou o Rodrigo Augusto também. E é muito legal. E quando Deus, ele age nesse sentido, Anne, pessoas que eu considerava referência na música no mundo gospel, elas falam comigo pelo Instagram e fazem parceria com o meu vocalista da Disco Praise, o Clayton Oli, que é um queridaço, assim. Foi ouvindo a música dele que eu voltei a cantar para Deus. E quando eu mandei uma mensagem para ele e falei, essas pessoas são muito ocupadas, não vão nem me responder, quem sou eu para eles responderem? E aí você vê Deus agindo e a pessoa me manda um direct falando assim, Rodrigo, só me fala a hora e quando que você quer que grave. Eu falei, é impossível. Eu falei, não deve ser ele, deve ser algum ADM falando. E ele, anota o meu número. E quando anotou e eu comecei a ouvir aquela voz, eu falei, não tô acreditando que essa pessoa está falando comigo, assim. Demorou um tempo para a ficha cair e hoje em dia ele é um dos responsáveis desse feat comigo, dessa música O Mundo Não Te Amou, sabe? E eu fico muito feliz, eu fico vendo Deus agindo, eu falo, meu Deus do céu, é assim, o Senhor age por caminhos misteriosos mesmo, sabe? Ele trilha tudo e a gente tem que perceber, ser muito rápido para isso, né? Sim. É a grande intimidade com Deus, né? A gente... Deus não vai descer aqui e vai falar assim, oi, você tá me vendo? Em forma de um ser humano. Claro. Né? Claro. É o grande Espírito Santo dele que a gente tem que entender o que ele está falando através de uma folha de uma árvore que está caindo, o balanço do mar, o canto dos pássaros, né? Aquilo, Deus me mostra, abre os meus olhos, abra, né, os meus ouvidos, né? Tirem todos os tampões que existem, né? Que faz me tornar cega de ver e acreditar em pessoas, né? E acreditar em nós mesmos, que, né? Isso é o principal, né? Para tudo fluir, tudo realmente andar na vida, né? Como que eu vou poder ajudar alguém se eu não estou podendo nem me ajudar, né? Então, Você nós tocou temos... num ponto muito bonito, Anne, porque em 2022 foi assim, o ano de proximidade tão grande entre eu e Deus, porque foi o ano que eu perdi meu irmão. Então, assim, desculpa, mãe, trazer esse assunto agora, mas é porque, para você ter uma dimensão do que era. Momentos antes, eu tinha lançado duas músicas, que era Como Não Acreditar que Existe um Deus, era a primeira, e a segunda eu fiz para o meu irmão, que se chamava Eu Não Mereço. Fala sobre o amor de Deus, tudo isso, esse amor imerecido, né, de Deus pela gente. E logo depois eu me deparei com o falecimento do meu irmão. E isso foi, assim, um divisor de águas que eu falei assim, meu Deus do céu, assim, eu tão fiel, minha mãe tão fiel, tudo isso, e uma prova tão grande, Anne, sabe? Uma prova muito assim, minha mãe mal tinha chegado de férias aqui, a gente teve a notícia do falecimento dele. Ela ficou menos de 24 horas em Portugal, para ter uma ideia. E eu estou me abrindo aqui com
vocês, que a maioria dos meus seguidores já sabem disso, como os seus eu acredito que não saibam, então por isso que eu estou expondo. E Deus tem consolado a gente, tem feito a gente seguir forte, que aí é só Deus mesmo que tem feito isso pela gente. E, e esse último lançamento do Mundo Não Te Amou é um agradecimento a Deus por tudo isso, Você né? Porque eu vai ainda creio cantar depois para mim. com o maior prazer, vai ser incrível, com certeza. Que é o que a gente fala sobre aquele amor imerecido. Eu fico com muito receio de se Deus voltasse hoje em dia aqui, Jesus voltasse, ele fosse crucificado de novo, sabe? Que eu tenho visto tanta inversão de valores, tanta falta de amor pelo próximo, sabe? Tantas palavras vazias. E eu converso muito isso com a minha mãe, assim, que nunca saia da minha boca uma seta para deixar você aí do outro lado triste, sabe? Que faça você se afastar de Deus. Por isso que eu falo tanto assim, penso muito antes de falar e peço, Deus, fale por mim para ninguém nunca ficar longe do Senhor, distante do Senhor por minha culpa, sabe? Se eu não Esse for é luz, eu não quero ser trevas, né? Se eu não exatamente, posso exatamente. ajudar, então que eu não atrapalhe, porque assim, a melhor ajuda que a gente dá para outra pessoa é não atrapalhar a vida dela. Exatamente, Não exatamente. é dinheiro, não é bem material, às vezes não é nem uma palavra. O silêncio ajuda muito mais, às vezes, as pessoas. Sim, eu converso muito no trabalho, é engraçado, falo sempre com a minha mãe e com a minha esposa sobre isso. Eu sou o tipo de pessoa que, assim, eu sou muito de pessoas, de estar junto, de dar abraço, sabe? Aquela coisa do contato humano. E quando eu chego meio embaixo, chego um pouco triste no trabalho, e eu vou almoçar, eu não consigo estar sozinho, porque sempre vem alguém, posso sentar com você e tal? E eu não consigo ter esses dias ruins, porque as pessoas falam, Rodrigo, você não me deu bom dia, o que está acontecendo? Me dá um abraço. E aquela troca de energia faz eu falar assim, caramba, obrigado que eu estou recebendo todo o carinho que eu dou, estou recebendo de volta. Então eu agradeço demais a essas pessoas que fazem isso. Eles dizem assim, Rodrigo, você é um cara que, como eu faço algumas coisas voltadas para treinamento, tudo isso, as pessoas falam, você não me prepara para a vida profissional, você me prepara para a vida aí fora. Sabe? Que é essa coisa de amar o próximo, você não tem distância das pessoas, não importa a cor, etnia, nada disso. Você é uma pessoa que assim é do bem. E o que mais me motivou até hoje foi ouvir uma pessoa falar assim, não tinha muita fé nos cristãos até conhecer você. E Olha, aí eu falei, caramba, que responsabilidade que a gente tem, sabe? Que responsabilidade. O que é que eu falo? gerador de opiniões, né? Exato. E eles estão sempre assim, os haters estão a um ponto que assim, surgiu qualquer problema no evangelho, eles vêm, Rodrigo, qual é a sua opinião sobre isso? O pastor que fez isso, isso e isso. E eu falo assim, eu não respondo por uma classe. Sabe, eu sou assim, eu sou cristão, acredito em Deus, Jesus e Espírito Santo, e assim, tudo que divide para mim, Anne, não vem de Deus. Porque Deus não é divisão, ele só soma, multiplica, sabe? Então o que divide não vem de Deus, é isso que eu falo para as pessoas, sabe? É, Mas existe o grande divisor de águas. Eu acho que a sim, pandemia foi um grande divisor de águas sem na dúvida, vida das pessoas. A correria sim, do dia a dia, eu não ter tempo. Não tenho tempo de um abraço, não tenho tempo de ligar, não tenho tempo de não sim, sei o quê. A modernidade que hoje a internet traz, né? Que sim, você nunca está longe de ninguém. Você é pode não verdade, estar tocando ela, mas você está tocando no coração e na alma. é Eu acho verdade, que a mais importante na vida é a conquista da alma e do coração. Então, é verdade. assim, teve todo um propósito essa pandemia também. Eu também perdi dois irmãos logo após a pandemia, né? Em 2021 e 2022. É muito triste, né? Muitas pessoas perderam seus parentes, né? Na pandemia, mas todos estamos aqui com uma grande lição de vida, né? E ver que a gente pode ser diferente, que o mundo pode ser diferente, né? Com E certeza, continua aí, né? Agora mais uma guerra, né? Na pandemia teve uma guerra, agora depois da pandemia mais uma guerra. sim, Que Deus proteja, né, todas as pessoas que estão lá em Jerusalém agora, claro, né? Um claro, lugar tão cristão e tão bíblico como Jerusalém. sim, E quando você falou, né, de Jesus, né, se Jesus viesse e, né, se fariam a mesma coisa que já tinham feito com ele, te garanto que ninguém vai acreditar que é ele, vão zombar dele,
como zombaram dele, colocaram ele na cruz e o crucificaram. E vai ser assim, não, né? Deus vai vir junto com o filho. E eles, né, o mundo é deles, por enquanto não é eles que estão reinando, mas eles sempre foram os reis. Claro, Né? claro. É As verdade. pessoas só lembram de Deus na hora da dificuldade, na hora de um pedido, né? É Na hora verdade. de alguma coisa. Ah, É igual verdade. lembra do médico, do hospital, É verdade. né? Só nas horas da... eu preciso de alguém, aí você lembra do amigo, aí você lembra da família. Só essas horas que você lembra de alguém, porque senão... A minha mãe sempre falou, você não é uma ilha. Em algum momento da vida, sempre nós vamos ter e precisar de alguém na vida. Então, nós temos que aprender a viver numa sociedade e do lado das pessoas e ajudar essas pessoas sem Claro. ter o em troca. Eu Exato. dou se você me dá, eu faço se você fizer. Não, temos que fazer por amor, sem esperar a troca, apenas por prazer. Por isso que eu sempre falo de sonho. E o sonho nada mais é do que isso. Você ter o prazer de trabalhar horas a fios, sem retorno, preocupado, um monte de coisa, mas você tá feliz ali no que você tá fazendo. Exato. E é gratificante a hora que vem tudo aquilo que você plantou, mesmo não pensando, estou plantando para colher, como você fez. Poxa, eu fiz tanta coisa e, né, só 34 pessoas, mas era o plantar, o você se mostrar, mesmo sem os likes, sem as visualizações, né? E que nós não somos números, né? É bom nós termos seguidores? Lógico. É bom a gente ter o carinho? É lógico, mas isso não é o essencial, o primordial. Porque como nós vamos ser bem com todos se nós não somos bem com nós mesmos, né? Então, eu acho que é importante tudo isso, o ajudar a realizar, igual a sua música, fazer tantas pessoas bem. Isso é fundamental. É bom você fazer outras pessoas se espelharem em você, admirar você, fazer as pessoas verem que existe uma vida e um mundo, você fazer a realização de outros sonhos, Claro, né? claro. Inspirar pessoas, né? Claro. Inspirar pessoas e ajudar pessoas também, como você Claro. teve pessoas que te ajudou a realizar o seu sonho, não por completo, mas às vezes um pedacinho, mas era um pedacinho fundamental para atravessar aquela ponte. É verdade. E É verdade. né, sem aquela ajudinha, você não ia. Tá, eu tenho que agradecer aos meus seguidores, por todas as pessoas que me seguem há muitos anos, a minha trajetória, que eu parei realmente na pandemia, eu era da Luxos, era da UpTV, eu fui parando, entrando em uma, não sei o quê, e de repente eu falei, poxa, acabou a pandemia, acabou, né? Porque era pessoalmente. Eu ainda não estava meio que ligada nessa de fazer live, Claro. disso gostoso, que eu tô amando muito É isso. muito bom. Você vê que até a Globo faz, o Bial faz Exato. também. A conversa com o Bial, ele faz totalmente online também. Então, assim, nós não estamos ultrapassados. Você não precisa estar dentro de uma TV para estar vendo os sonhos, as histórias das pessoas. E eu agradeço esses meus seguidores de vir falar, poxa, me entrevista, poxa, dá uma oportunidade. Olha, o meu amigo está precisando. Aí eu falei, mas como? Eu não tenho estrutura. Eu tinha estrutura, eu era uma TV, tinha 5, 6 câmeras, tinha os funcionários ali. E de repente eu me vi sozinha com um celular. Aí o meu amigo, eu falei assim, mas eu tenho uma máquina fotográfica. Aí ele falou, não, vamos tentar com essa. Eu falei, olha, eu não sei fazer o vídeo pra gente postar depois. Não, eu te ajudo. Chegou aqui, não conseguiu. Eu falei, vamos fazer no celular mesmo. E seja o que Deus quiser. E deu super certo. Comecei em dezembro e, tô aqui na minha segunda live internacional em Portugal. É que eu não sei falar inglês como você, porque senão eu já estaria entrevistando um monte. Não, é a terceira, porque eu entrevistei uma DJ também, amiga minha, que ela mora
Na Austrália, se eu não me engano. E foi de lá também que ela fez a entrevista comigo. Então, assim, a Fabulosa Fábrica de Sonhos fala de sonhos, então não tem raça, cor, credo, religião, distância. Sim, é verdade. E nessa live de hoje você tem pessoas fora Portugal, do Brasil. Eu já vi alguns amigos que são da Inglaterra, que estão aqui também. E obrigado. Muito E que obrigado. venham esses sonhos aí mundialmente Exato. contar de cada pedacinho do mundo essa história. Eu entendendo, tá tudo certo. Eu não tenho intérprete, porque senão eu colocaria um intérprete e a gente ia desenrolando todas as profissões Ah, que rolam no mundo inteiro, não com é? certeza, com certeza. E vamos alegrar um pouquinho aí o seu público cantando um pouquinho. Vamos, Você vamos pode cantar. fazer isso por nós? Claro, vai Então, ser um para prazer. vocês, Rodrigo Augusto, um cantor gospel maravilhoso que eu tenho muita honra de apresentar para todos vocês do mundo inteiro. Amém, amém. Obrigado. Pessoal, essa música vocês já conhecem. Ela está agora estourada. Se chama O Mundo Não Te Amou. Vamos lá. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem também? Anne está me ouvindo bem? Perfeitamente. Vamos lá, então. Teus planos são maiores que os meus. Enxerga onde os meus olhos não conseguem ver. Me guia por todo o caminho, para que eu não tropece ou me desvie. Emite uma palavra e o mar se aquieta, o vento para. Eu já não sei mais o que eu sou, mas Cristo vive em mim e em você. O mundo não te amou, mas eu te amo. Eu te adoro e te louvo. Emite uma palavra e o mar se aquieta, o vento para. Eu já não sei mais o que eu sou, mas Cristo vive em mim e em você. O mundo não te amou, mas eu te amo. Eu te adoro e te louvo. Amém. Bravo! Bravíssimo! Eu vi uma mensagem aqui que o pessoal estava colocando. O que eu vou pedir? Você que está colocando a mensagem para ajudar o Adam, você me manda no direct, tá? Manda para mim no direct, me explica com calma e o que a gente puder fazer, conta com a gente, tá? Ajuda. Estão pedindo para a criança ajuda? Acho que vamos ajudar o Adam
parece que ele foi sequestrado. Depois me explica com calma e assim a gente vai, o que puder ser feito para ajudar, conta com a gente, tá bom? Fala para escrever mais ou menos, para a gente, porque essa live vai ser divulgada no LinkedIn, no YouTube, no Por favor, Threads, no para a gente dar o X, máximo no de visibilidade. Facebook. Então, assim, vai estar no Claro. Instagram, em todas as minhas redes sociais. Então, assim, vai ser importante a gente ajudar. Em Claro. alguém vai alcançar para ajudar. Tá bem. Vamos Amém. ler aqui um pouquinho agora o que as pessoas estão falando aqui, que está bem atrasado aqui. O Marco Lisboa está falando força, a Elizabeth, a tua mãe está falando eu também, muito exposto, e a responsabilidade que tem. Acho que quando eu falei sobre nós sermos pessoas públicas, então a gente tem a responsabilidade de ser público. Porque nós somos geradores de opiniões e muitas pessoas, desde criança, adolescentes ou pessoas mais velhas, né, formadas mentalmente ou não, estão escutando o que nós estamos falando. Então, assim, é importante a gente falar a coisa certa. Sim, o oficial Viviane está falando um bom planejamento e estratégico. Será que ele está falando mais voltado para música? Será que é isso? Eu acho que é o sonho, né? Um bom planejamento do sonho, né? Ser estrategista, porque o sonho ele gosta de ser arquitetado e respeitado. Entendi. Como dinheiro, né? Tem um planejamento, né? Tem que ter o planejamento. Você tem que ter pelo menos firme assim na base, assim, aonde você quer chegar. E quais são suas referências? Você tem que ter pelo menos um norte para poder chegar naqueles lugares, sabe? É igual eu falo também sobre o dinheiro, que o dinheiro não gosta de ser afrontado. O dinheiro, quando você planeja ele, não, eu vou pegar esse dinheiro e vou